Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Você quer ganhar uma cesta de Natal? Vai ligar 38 3212 3221, deixar seu nome e telefone. E dia 21 de dezembro será o sorteio aqui no nosso Momento Esportivo. No próximo domingo nós teremos o clássico Cruzeiro e Atlético, ou melhor, Atlético e Cruzeiro, porque o mando de campo é do Atlético. É maior, É maior, né? Seleção brasileira está vindo aí, 4 jogadores, o Mano saiu. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se concorda com a vinda do Filipão, se o Mano foi injustiçado, porque agora ele estava formando a seleção, já tinha cara de seleção. Concorda? Queria ouvir a opinião de vocês também. também. Tava na cara que ia ser Filipão, né? Eu também concordo, porque Filipão tinha que ser desde o começo, né? Tinha que ser um cara experiente, entendeu? Também... Mas não foi o que ele fez agora no Brasileiro, não. Deixou o Palmeiras na segunda divisão, né? Concordo, mas só que o negócio é o seguinte também. Se você for pegar o time do Palmeiras, ainda de ser fraco, ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil invicto, né? O Mano, ele pegou um pepino, porque ele pegou ele tá formando uma outra geração, né? Eu ele também pegou acho. Finalizou e tá formando. Então ele não teve tempo de trabalhar, apesar que eu achava ele meio burocrático. Mas eu acho também que o Mano, ele encaixou no finalzinho. Quer dizer, começou a encaixar. Quando pegou Kaká... A minha opinião é a seguinte, olha, quando o Dunga saiu, todo mundo pressionou que o Dunga levou uma seleção mais velha da história. Aí ele quis renovar, como a opinião pública pediu, ele renovou. Agora que ele estava começando a mesclar os novos com os velhos, tiraram o cara. Agora eu acho que do mercado aí tinha opção melhor. O Abel, o Muricy, né? Aquele ex-técnico do Barcelona, vocês concordam? Aquele do Brasil seria um fato inédito, né? Mas é um estudioso. E aí acabar também o seguinte, o europeu não ia aceitar esses desmandos que tem no futebol brasileiro. Ele falou que ele é técnico de time de seleção, não. E o time do Barcelona também é um senhor time, né? É fácil de escalar ali, né? Apesar que tem seus méritos, né? Mas... Até o próprio Vanderlei Luxemburgo, para mim, eu acho que para a seleção ele tem mais traquejo do que o Filipão. Eu acho melhor ter que o Brasil Luxemburgo. Eu acho melhor ter que Agora, por que ele com o elenco na mão, Por que ele não funcionou no Atlético, Luxemburgo? Eu acho que na época ele quis inventar moda. Ele criou não sei se você lembra, aquele manager, né? Ele ia no Atlético parece que uma vez por semana. Não era isso? Uma vez por semana. Ele colocava o cara para trabalhar e chegava lá. Quem dava o treino do Atlético? Deram poder demais para ele. Ele quis adotar uma cultura de Europa e tal. Do Chelsea. Quem dava os treinos coletivos era o Rincon. No basquete fazia muito isso. O Cruzeiro convidou o Filipão para ser técnico agora, na saída do que vai sair agora. Ele recusou, falou que queria ser técnico. Isso o presidente do Cruzeiro falou. Falou Então ele já estava confirmando que ele ia para a seleção brasileira. Agora podia ser a seleção daí de Portugal e outras aí, né? Que ele falou que o projeto dele agora é a seleção. Mas pode ser que sempre existe uma sondagem, né? Antes de... Eu vi uma entrevista no outro canal, uns colegas nossos falando, de emissora do Rio, falando que o Filipão é mentiroso. Ele é mentiroso. Quando ele foi para o Palmeiras, ele negou veementemente que não ia para o Palmeiras. 3 dias depois ele estava lá. E agora a seleção brasileira, ele fez a mesma coisa. O cara falou assim, olha, ele é mentiroso, ultrapassado, atrasado. Ele vai ser técnico da seleção brasileira. O capitão do trio, o Carlos Alberto Torres, falou que é o seguinte, um treinador que coloca um time na segunda divisão, que é o caso, o Atlético já conhece a segunda divisão, o Cruzeiro ainda não conhece, mas ele não merece ser treinador da seleção. Ele não merece, né? Porque... Agora essas convocações... Eu acho que a CBF ficou com medo também, viu? Porque, tipo assim, como o Filipão... Você vê que ele pegou o Filipão... A rejeição do Mano era muito grande, né? Agora, se bem que os dois têm bem bagagem, hein? Se não inventar moda, né? Mas pior que inventa, ali na época de Parreira com o Ronaldinho, ele colocava Viola... Mas não tenta. A mãe de Parreira pedia. Coloca o Ronaldinho no Ronaldo. As pessoas esquecem isso muito rápido. Mas o que eu falei também era pela experiência também, né? Que colocar experiência. Olha, eu acho que seleção brasileira é quem tiver melhor no momento. Não importa a idade do cara, eu acho que quem tiver melhor. Também concordo. Quando o Fábio do Cruzeiro foi injustiçado, todo mundo no Brasil falou, não convocaram ele. Não convocaram. Aonde que esse goleiro do Botafogo é melhor do que Fábio? Nunca em lugar nenhum. Não, o Jefferson, ele tem as mesmas falhas da época de Cruzeiro. Exatamente. Mesma coisa, não é confiável. Por que não convocaram o Fábio? Agora convocou os jogadores do Atlético porque foram obrigados, porque os caras estão jogando muito. Não, o Vitor é um bom goleiro do Atlético, o Fábio também é um bom goleiro, e até o Júlio César também, teria esses três, entendeu? Você vai com o Júlio César? Que está no exterior, estava na Inter. Eu acho que aquele goleiro é bom goleiro. Diego? Diego do Atlético. Eu acho que não é bom também. Eu acho que poderia ser os três, são 4 goleiros, 3. Mas ele foi incoerente. O tempo todo ele colocou o Diego titular. Quando foi contra a Argentina, colocou o goleiro do Fluminense, que nunca tinha sido convocado. Incoerente mesmo. Não podia convocar os estrangeiros, não. Tá. Esse amistoso agora? Então não, ele está falando o Jefferson, né? Tinha que ser o Jefferson. Não, mas ele alega que queria fazer um teste. Porque já conhecia o Fazer um teste na final de uma... Gente, eu acho que esse jogo de Brasil e Argentina, só com um jogador aqui...
regional que joga no país, eu acho que isso aí é só uma média, o time campeão, o time está melhor colocado, porque na verdade aproveita. Você acha que que o Filipão convoca alguém do Cruzeiro? Tem jogador que merece ser convocado lá? O Cruzeiro, você sabe que o Filipão, ele é conselheiro do Cruzeiro, sabe, né? Ele era embaixador do Cruzeiro lá na Europa. Então, tem possibilidade, sim, ué. Convocar quem? Ué, o goleiro nós estamos falando, Fábio, ué. Fábio. Eu te falei, isso aqui é um programa esportivo. Não Ué, de piada. Fábio é um dos melhores goleiros do Brasil. É um programa esportivo, não de piada. Mas o Fábio, nós estamos falando aqui agora do Fábio. Você mesmo concordou que o Fábio está entre os melhores goleiros? Quem falou isso? Você. Gravar isso aí, cara. Como que as coisas inverteram? Há 2 anos atrás, o discurso era o contrário. O Cruzeiro era o melhor e o Atlético estava lá embaixo. Agora é o contrário, o Atlético que está mandando, que está no frente. O Atlético está no meio e o Cruzeiro está um pouquinho no meio também, então tá próximo. Sétimo, oitavo, para terceiro... Tá. Segundo lugar é bem na tabela? Segundo? Ué. Ele está desatualizado nosso amigo aqui. Não, Pega a tabela. Os 3 pontos domingo é garantido, ué. Quem Filipão vai colocar no Atlético? Ronaldinho Gaúcho com certeza vai, né? Ronaldinho Gaúcho já sabe o caminho da seleção, isso aí não precisa nem falar, né? Eu acho que Bernardo, Leonardo Silva, Hever, Vitor... Vai convocar o time todo? Tá vendo? Aí, convocar o time todo. Tá vendo que programa de piada legal que nós estamos participando? Bem que ele falou mesmo, viu? Mas o mais importante é o seguinte, para domingo no Clássico, todo mundo, a torcida se respeitar, né? Para não evitar problema, que tiver problema anterior, né? Porque é o seguinte, a gente brinca aqui, mas o interessante é que no outro dia tem um trabalho, temos famílias, né? Vamos buscar... Gente, foi muito bom o Alessandro ter tocado nisso, isso aqui é uma brincadeira. O esporte é entretenimento, não é para criar guerra entre torcedores. Essa brincadeira que nós estamos fazendo aqui, daqui a pouco tá todo mundo junto, sorrindo, brincando, que é a finalidade. Apesar que é só uma torcida só, né? É perigoso também, né? Mas é perigoso só fora, né? Aos redores, nos bares. A gente pediu ao torcedor, não faça guerra. O esporte não é para isso. Nosso programa está chegando ao final. Nós queremos mais uma vez agradecer. Quem perdeu o Clássico vai doar uma camisa original. A sua é autografada por? Marcos. Aí tem uma original do Cruzeiro também. Essa aqui mesmo, aqui é original. Então, quem perdeu o Clássico, semana que vem nós vamos trazer a camisa aqui, não deixar o telefone, você vai ligar e vai estar concorrendo a essa camisa original. Alessandro, muito obrigado por participar do nosso programa pela primeira vez. Espero voltar ano que vem mais vezes aqui para participar do nosso programa. Agradeço o convite, foi muito bom participar. O atleticano aqui, eu percebi que ele é barra pesada aqui, mas domingo o Cruzeiro vai ganhar e ele vai entender que é normal, né? Já tem até um slogan, fim do ano, atleticano entra pelo cano. Não? Brincadeira. Hans, muito obrigado mais uma vez. Paulo, obrigado, gostei pela oportunidade de novo. Já acostumei, né? Até vim aqui. E vai ganhar de novo, não, né? Vou ganhar de novo, eu sou o pé quente aqui. De novo? Isso, eu vou ganhar de novo. Então, fui campeão mineiro, agora vou ganhar os 3 pontos, mamão com açúcar. E muito obrigado. Ok, com eles nós estamos encerrando mais um Momento Esportivo. Ligue 38 3212 3221. Deixa seu nome e telefone, vai concorrer à cesta de Natal, Karine Lessa e TV Canal Verde. Um abraço a todos e até o próximo programa.